Se você está cansado de entrar no mercado de opções binárias e sair sempre no prejuízo, ou de ver aquele monte de gente postando lucro enquanto você não consegue alcançar a consistência, fica aqui comigo agora porque esse vídeo pode virar a chave do teu jogo. Hoje eu vou te mostrar como eu alavanquei R$ 700 para mais de R$ 5.000 com o operacional da lógica do preço. E detalhe, sem enrolação, você vai entender o porquê de cada entrada exatamente como eu ensino para os meus alunos. Aliás, falando em alunos, são dezenas de pessoas comuns como você que hoje estão lucrando de forma consistente com esse mesmo conhecimento que eu vou te passar hoje. E quem ficar comigo até o final do vídeo ainda vai ter a chance de ser mentorado de graça na minha comunidade e ter acesso às mesmas lives e estratégias que eles estão usando para bater a meta todo santo dia. Então não pula, não fecha, porque você literalmente pode sair daqui hoje com a visão que faltava para finalmente virar o jogo. Vamos pro conteúdo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar um bom gráfico. Félix, o que é um bom gráfico? Um bom gráfico são gráficos que têm posicionamentos bem definidos. Por exemplo, aqui o gráfico ele está com posicionamentos extremamente bem definidos. Por quê, Félix? Porque observando aqui no gráfico, a gente já consegue identificar que aqui eu tenho um posicionamento comprador, porque o mercado encontrou um fundo e a compra subiu se posicionando aqui, beleza? Aqui em cima eu tenho um posicionamento vendedor, beleza? Aqui embaixo eu tenho outro posicionamento comprador, aqui eu tenho outro posicionamento vendedor. Então, gráficos com posicionamentos bem estruturados são os melhores gráficos para a gente operar. Encontrando o gráfico com posicionamento bem estruturado, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aqui agora a marcação desses posicionamentos, porque é importante que a gente fique atento em todo rompimento ou conexão que acontecer nos posicionamentos, porque vocês já sabem, você que já assistiu às outras aulas do canal, você já sabe que toda vez que a gente tem um rompimento de um posicionamento ou uma rejeição, a gente tem uma possível oportunidade, beleza? Então a gente sempre fica esperto em todos os posicionamentos por conta disso, tá? E aí a gente vem aqui, a gente marca todos os posicionamentos. Eu vou marcar esse posicionamento aqui embaixo também, que representa o posicionamento vendedor, porque o mercado encontrou um topo e desceu a partir daquele topo, certo, pessoal? Então a gente vai marcando aqui todos os posicionamentos porque eles vão ser importantes pra gente. E ali agora, ó, o mercado tá fazendo uma rejeição de conexão, cara. Isso aqui é importante pra gente, tá? Já vamos ficar esperto ali. O mercado tá fazendo uma rejeição de conexão. Por quê, Félix? Olha aqui, ó. O mercado tentou conectar com esse posicionamento comprador passado, porém rejeitou, deixando apenas o pavio. Mas aqui a gente ainda não faz nada. Por quê? Porque a vela é uma vela de comando, ou seja, é uma vela que a liquidez está bloqueada aqui para baixo. Então, a qualquer momento, o mercado pode subir. Então, mesmo que a compra tenha rejeitado essa conexão, tem essa vela de comando bloqueando a liquidez para queda, e o rompimento do posicionamento vendedor acabou de acontecer. Sem contar que aqui no MACD ainda tem volume de compra acima da linha zero, a média de compra cruzou com a média de venda, então tem confluência de alta aqui ainda. Então, por enquanto, a gente não faz nada. E mesmo assim que esteja acontecendo uma venda, pessoal, o que tem aqui que eu falei para vocês? A vela de comando. E a venda não conseguiu romper essa vela de comando. Mesmo que a força vendedora agiu, não teve força o suficiente para romper a vela de comando, então a compra ainda está dominando nesse cenário. Por quê? Porque para a venda se demonstrar forte, eu preciso que a venda faça o rompimento de um posicionamento, assim como ela está fazendo agora. Agora ela teve força para romper esse comando. Se ela romper esse comando e retornar para dentro da área dos vendedores, a gente vai ter uma confluência para pegar uma venda, tá? Por quê? E aí a gente observa um cenário como um todo. Porque aqui atrás eu tenho um posicionamento da compra, beleza? A compra conseguiu romper esse posicionamento comprador, posicionamento vendedor, mas não conseguiu se conectar com esse lote comprador aqui de cima. Ela fez a rejeição, o pavio tocou e retraiu. Logo depois a venda agiu e se retornou para dentro da área aqui, ó, fez uma conexão vendedora, então ela tomou força. Eu vou pegar uma venda aqui agora, ó. Vou pegar uma venda na próxima, peguei uma venda. Opa, não entrei com a minha mão cheia, cara, vou ter que pegar várias taxas aqui, ó, só para poder contabilizar tudo. Aí, ó, show de bola. Agora eu entrei com a mão cheia. Eu falei para vocês que eu ia fazer uma alavancagem, então eu vou fazer uma alavancagem. Félix, explica novamente o porquê que você pegou essa operação. Claro, vou explicar novamente, dessa vez com mais calma, tá? Aqui atrás eu tenho um lote comprador, um posicionamento da compra. Por quê? Porque o mercado desceu, encontrou um fundo e subiu a partir desse fundo aqui. Então aqui é um posicionamento comprador. Futuramente a venda faz o rompimento desse posicionamento. Aqui embaixo cria um outro posicionamento comprador e um outro posicionamento vendedor também, beleza? Futuramente a compra sobe com força,
tenta fazer a conexão aqui, ó, desse lote aqui, ela tenta se conectar novamente, ou seja, voltar para dentro desse lote de compra, mas não consegue, beleza? Faz uma rejeição. Por que rejeição? Porque o pavio da vela de compra tocou no posicionamento e retraiu. Então, a compra rejeitou essa conexão, não teve força para fazer essa conexão. Logo, a gente de fato tem leitura para a venda começar a agir, uma vez que a gente teve uma rejeição da compra, tá? Porém, essa compra foi uma vela de comando, o que é uma defesa do preço, é uma defesa da compra. Então, antes da gente pensar em pegar uma venda por conta dessa rejeição, a gente precisa que a venda rompa um posicionamento comprador para demonstrar força sobre esses compradores. E é exatamente o que acontece. A venda futuramente consegue fazer o rompimento dessa vela de comando e consegue fazer a conexão com esse lote de venda. Lembra que aqui em cima, uma vez que os compradores rejeitaram essa conexão, demonstrou fraqueza? Aqui embaixo os vendedores conseguiram se conectar com esse lote. Então os vendedores demonstraram força. Força porque rompeu essa vela de comando compradora e força porque conseguiu se conectar com esse lote vendedor. Sem contar que essa vela anterior à nossa deixou um pavio. Olha só, ela deixou um pavio, ou seja, deixou uma nova baixa, um registro de interesse de baixa para buscar. Então, de fato, tinha leitura para continuação dessa baixa na próxima vela. Em confluência com a nossa análise técnica no gráfico, nós temos os indicadores, tá? Aonde eu tenho aqui as duas médias apontando para baixo, beleza? A média de compra, olha só, ela se cruzou novamente para baixo com a média de venda, a média de compra não, perdão, a média de 5. A média de 5 períodos se cruzou para baixo com a média de 20 períodos. E aqui no MACD, o volume de venda começou a aparecer, beleza? Então, cara, nós tivemos diversas confluências para fazer essa entrada. Entramos de mão cheia, como eu falei com vocês, e a primeira entrada já foi esse profit aqui maravilhoso, tá? A próxima entrada que nós vamos fazer já vai ser com todo o nosso capital mais uma vez. Eu vou entrar ali com 1.449,51, beleza? Que vai ser a nossa próxima entrada, 1.449,51. Beleza, pessoal? Então tá explicado o motivo dessa operação aqui. Operação linda, bem tranquila, tá? E olha só, acabou de acontecer, pessoal, um rompimento de um outro posicionamento, ó. Aqui embaixo tem um posicionamento da compra, a venda conseguiu romper. Essa vela aqui vai ser a nossa confirmação, tá? Essa vela vai ser a nossa confirmação. Se essa vela se confirmar abaixo desse posicionamento, a gente tem uma confirmação da força vendedora, tá? E aí, mais uma vez, a gente vai poder pegar essa operação aqui vendido, beleza, pessoal? E aí aqui a gente vai pegar uma operação muito boa também, tá? Olha só, tá sendo uma vela de venda, cara. Isso aqui é incrível. Se for uma vela de venda, melhor ainda. Mas se for uma vela de compra que se confirmar abaixo do posicionamento, também é show de bola. Ó, foi uma vela de venda pequena, beleza? Eu vou esperar ele subir um pouco. O mercado subindo um pouco, eu pego uma taxa. Eu vou esperar para poder pegar uma taxa mais em cima, pegar uma taxa mais segura, pelo menos aqui, ó, no pavio dessa outra vela aqui, ó. Se bem que a venda fez pressão, ó, sobe mais um pouquinho só, lá na abertura do corpo, já tá bom? Sobe mais um pouquinho, mais um pouco, subiu, peguei. Peguei a minha operação aqui. Na abertura do corpo, eu tava querendo pegar lá na abertura do pavio, mas a pressão de venda aqui tava forte, vocês viram que fez uma pressão vendedora aqui, a vela tava com dificuldade de subir, então eu peguei bem aqui na abertura do corpo, beleza? Félix, tem confluência para queda aí também? Tem confluência para queda também, pessoal. Por quê? A venda já veio demonstrando força desde aqui de cima, como a gente percebeu. E além disso, aqui eu tenho um posicionamento comprador, beleza? Porque, mais uma vez, encontrou um fundo e a compra agiu a partir desse fundo, então aqui eu tenho um posicionamento comprador, eu tenho essa vela aqui de força, que foi uma vela de comando também. Por que vela de comando, Félix? Não deixou pavio na abertura, e isso aqui indica pra gente intensidade vendedora, beleza? Então eu tive essa vela de comando que conseguiu romper esse posicionamento da compra. Se a venda tem força para romper um posicionamento da compra, logo os vendedores têm intensidade sobre os compradores. E além disso, a nossa nova posição, essa vela aqui, que é a nossa vela de nova posição, foi a nossa confirmação, porque a nossa segunda vela, que é a nossa nova posição, após o rompimento, se confirmou abaixo desse posicionamento. Então, de fato, os vendedores tiveram força para fazer esse rompimento e os compradores não tiveram força para retornar para dentro desse posicionamento da compra. Então, a nossa nova posição confirmou essa força vendedora e a gente pegou a nossa operação aonde? Na abertura do corpo da nossa nova posição.
Se você não assistiu a última aula do canal, é uma aula exclusivamente sobre nova posição, tá? Nova posição é extremamente poderoso. Eu ensino como que você utiliza isso aqui, tá? Então, olha só, pegamos ali na abertura do corpo e a gente conseguiu esse profit. Se a gente tivesse pegado na abertura do corpo da nova posição, né? Se a gente tivesse pegado na abertura da nossa vela, a gente iria tomar um loss. Então, por isso que é importante a gente aguardar uma retração, uma melhor posição para pegar a nossa operação. Então, a gente já teve aí, ó, o nosso segundo profit de mão cheia de 1.308, beleza? Então, a nossa próxima entrada aqui, ó, ela já vai ser de 2.757. 2.757,94. Então, aqui, pessoal, eu tô mostrando para vocês o poder, cara, da lógica do preço. O quanto esse operacional é poderoso, porque ele literalmente ensina a gente a se comunicar com o gráfico, a entender tudo que o gráfico tá dizendo pra gente, porque a todo momento o gráfico diz pra gente para onde ele quer ir. Ele mostra pra gente o interesse do mercado. Então, a gente tem que se atentar a essa comunicação e pra gente se atentar a essa comunicação, a gente tem que entender da lógica do preço, tá? Rapidinho, deixa eu abrir um parêntese aqui com você. Eu sei como é chato assistir um vídeo e sentir que a qualquer momento vai vir aquela tentativa de tentar te vender alguma coisa, né? Mas relaxa que aqui não tem isso. A minha comunidade é totalmente gratuita e foi criada justamente para fugir dessa lógica de promessa vazia e venda forçada que a gente vê por aí no mercado. Se você já tem experiência, já deve ter percebido que operar sozinho é desgastante. Sempre aquela dúvida, será que eu entro agora? Será que eu espero mais? Por que será que deu loss? E se você tá começando agora, pior ainda. Tem tanta informação solta que você nem sabe por onde começar sem já sair perdendo. E é por isso que a comunidade existe. Lá você vai estar junto com uma galera que opera comigo ao vivo todos os dias de segunda a sexta. Eu compartilho as mesmas operações que eu faço, explico cada análise em tempo real, tiro dúvida na hora e te ensino o raciocínio por trás de cada entrada. Ou seja, você aprende, executa, evolui, lucra, tudo junto. Além disso, você tem acesso a vídeos explicativos curtos e objetivos, análises desenhadas para fixar o conteúdo e um grupo real de apoio, onde a galera compartilha resultado, tira dúvida e cresce junto. Não é grupo de sinal, é grupo de crescimento. Seja você iniciante ou alguém que já perdeu muito nesse mercado. A única coisa que você precisa agora é estar no lugar certo com as pessoas certas. Mas fica o toque, as vagas são limitadas porque eu realmente acompanho a galera de perto. Então, se quiser fazer parte, aproveita agora enquanto ainda dá tempo, me chama no privado e eu te coloco lá dentro. Agora bora voltar para a aula que o conteúdo de hoje ainda vai destravar muita coisa na sua mente. Então vamos aguardar aqui para pegar mais uma operação. Pelo visto não vai ter uma oportunidade nesse gráfico aqui novamente, porque agora tá vindo num fluxo de baixa muito forte, aí eu já não gosto de pegar a operação assim. Então eu vou procurar mais uma oportunidade aqui pelo gráfico, pessoal, e quando eu achar essa oportunidade eu volto aqui para vocês, tá? Vamos procurar aqui um outro gráfico que esteja com uma boa configuração de entrada pra gente, e aí eu volto para vocês aqui com essa operação, beleza? Vamos lá, pessoal, tô observando aqui o Bitcoin Cash, talvez eu vou ter uma oportunidade aqui agora, tô pensando em pegar essa venda aqui, mas o mercado tá rejeitando essa conexão. Eu precisava que o quê? Eu precisava que essa vela de venda, ela se confirmasse abaixo desse posicionamento, ó, porque aí ela teria feito uma conexão com esse lote vendedor aqui, o que validaria ainda mais a nossa operação. Mas só dela ter se conectado com essa vela de comando aqui, ó, já é ótimo, né? Já é ótimo, porque aqui, querendo ou não, também é um posicionamento vendedor. A venda consegue voltar para dentro desse posicionamento com uma vela de comando ainda. Então, por mais que ela tenha rejeitado a conexão anteriormente desse lote, ela se conectou com essa vela de comando aqui. Então, a gente tem leitura para a continuação dessa baixa. Mas aí não tem problema, a gente não pegou essa operação. Essa aqui agora vai servir como confirmação para a gente. Tá acontecendo aqui, ó, o cruzamento de médias, beleza? Aqui no MACD, a média de venda tá acima da média de compra. Apareceu o volume vendedor abaixo da linha zero. Cara, é venda na próxima, pô. É venda na próxima sem medo. A gente poderia ter até pegado nessa, né? Mas beleza. É venda na próxima sem medo. Vou pegar uma venda aqui na próxima, tá, pessoal? Vou pegar uma venda na próxima, só esperar a vela nascer. Nasceu, eu já vou pegar essa venda, beleza? Ó, peguei a minha venda, certo, pessoal? Sem medo algum. Aqui o mercado tem que cair, o mercado vai ter que cair aqui. E eu acredito que pode ser até uma vela muito forte de baixa, tá? Porque a venda, ela veio descendo com muita força. Beleza, pessoal? Eu já tava aqui, ó, monitorando esse posicionamento vendedor. A compra conseguiu
romper, depois a venda conseguiu voltar para dentro desse posicionamento, aí a compra rompe novamente, porém ela dá um alvo lá em cima, ó, tem um posicionamento vendedor lá em cima, a compra tenta romper aquele posicionamento também e não consegue, e aí a venda toma força, joga o preço para baixo com tudo, com muita força, e essa vela de venda aqui, ó, ela foi o que intensificou ainda mais a nossa operação, porque ela é uma vela de comando de venda que conseguiu se conectar com esse outro comando vendedor aqui também, beleza? E conseguiu engolfar uma, duas, três velas. Como assim engolfar, Félix? Ela conseguiu romper a abertura de 3 velas, tá? Então a gente tem leitura para continuação dessa baixa. Além do que, essa vela aqui, ó, que foi a nossa confirmação, ela voltou para dentro lá do posicionamento e ela conseguiu romper esse posicionamento da compra. Cara, a leitura aqui para força da venda estava muito clara, pessoal, muito clara, e tá aí, finalizamos a nossa terceira e última entrada com muito sucesso, uma alavancagem de R$700 para mais de R$5.000, pessoal. Isso é graças ao poder da lógica do preço. Eu tenho certeza que não ficou dúvidas nenhuma de que esse operacional aqui é o melhor operacional para operar no mercado. E se você quer entender sobre esse operacional, você quer se aprofundar, você quer ter um mentor gratuito te acompanhando de perto, fazendo com que você avance e evolua dentro da lógica do preço, dentro do mercado de opções binárias, né? Utilizando a lógica do preço, então você tem que entrar na minha comunidade gratuita, porque lá eu libero diversos materiais e diversos conteúdos que vão alavancar e impulsionar o seu conhecimento na lógica do preço, garantindo com que você alcance a sua constância de lucros dentro do mercado. Cara, e tá aí, cara, olha só como que foi lindo essa vela aqui também, esticou lindo demais, cara, lindo demais. Foi um profit com muita folga.